com certeza você já deve ter visto alguma peça que foi utilizada a técnica de macramê. Mas você sabe o que é o macramê? Ao contrário das demais técnicas de artesanato, o macramê ele não utiliza ferramentas para ser confeccionado. Não necessariamente ele precisa de ferramentas. É uma técnica de tecelagem manual, apenas usando ali nós em linhas e geralmente é utilizado para a criação de franjas, cortinas, barrados em lençóis, toalhas. Dá para criar várias peças e personalizar tantas outras peças. Hoje a gente vai aprender então a dar uma carinha diferente para potes que a gente tem em casa. Às vezes o pote está ali, né, jogado num cantinho, a gente pode reaproveitar esse pote dando essa carinha nova com o macramê, utilizando então essa técnica de amarrações em nós. E quem vai nos ensinar é ela, a artesã Cristiane Lacerda. Seja muito bem-vinda de volta, Cris! Obrigada pelo convite novamente. Vai ser um prazer ensinar mais um pouquinho do macramê pro pessoal de casa. Você viu que a gente gosta de macramê, né? Sim, com certeza. É muito versátil, né? Dá pra usar em tudo, então a gente vai variando. Cris, eu sei que a lista de materiais é muito longa, só que não, né? Não. O que o pessoal vai precisar, né? O pessoal de casa vai precisar, então, para fazer essa personalização? Olha, basicamente a gente vai precisar de um potinho de vidro, pode ser grande, pode ser pequeno, a gente vai conseguir adaptar para o tamanho que for, e barbante de algodão. Aqui eu tô usando um barbante 40 fios, que é um pouco mais grosso, mas a gente pode usar qualquer um, pode ser fino, pode ser grosso, o que você tiver em casa, a gente consegue utilizar. Você tá usando o barbante, mas por exemplo, eu não tenho barbante, mas eu tenho aquela cordinha naval, por exemplo, eu consigo fazer macramê com vários tipos de corda ou o ideal é realmente o barbante? Não, você também consegue utilizar cordões, cordas, tem algumas sintéticas também, né? É o fio náutico. A diferença vai ser mais na franja mesmo, né? Então, sim. o algodão, o barbante, ele dá essa franjinha aqui, assim, que vai se desfazendo e dá um charminho diferente na peça. Perfeito. Então, vamos começar mostrando, pessoal, porque aqui você vai usar um dos nós do macramê. Isso, a gente vai usar aqui basicamente 2 nós para fazer essa peça. Perfeito. Então, é bem simples, bem prático, dá para decorar vários potinhos na casa toda. Então, vamos mostrar, aqui a gente vai usar o barbante de algodão, eu já trouxe aqui pré-pronto, né, pelo tempo. Mas a gente vai usar um fio maior, que vai ser na base de 60 centímetros. Então, o ideal é a pessoa medir em casa o pote que ela tem. Ele tem que passar assim ao redor do pote e sobrar mais ou menos aqui uns 15 centímetros de cada lado. Perfeito. Pra gente poder fazer, tá? E depois a gente vai usar vários outros pequenos fios. Esses aqui tem 50 centímetros, que é também a altura do pote, e sobra também aqui mais uns 8, 10 centímetros para baixo. Então, se o pote for menor, pode cortar menor também para adaptar o tamanho do pote. Isso vai de acordo com o tamanho, claro, do pote que você tem e da largura também, da né? largura também, exatamente. Entendi. Então, aqui eu vou usar uma quantidade de fios, mas se o pote for menorzinho, aí coloca menos. Sim. E aí, por exemplo, se o pote for mais fino, o ideal é continuar com esse barbante que é mais grossinho ou aí eu utilizo um barbante mais fininho? Aí o fininho é mais legal, igual esse exemplo aqui que a gente trouxe pronto, né? Então, esse aqui é um barbante 24 fios, que é um pouco mais fino, tem 8 fios, 4 fios. Quanto menor o número, mais fininho. Então, ele vai ficar um acabamento mais delicado. Perfeito. Então, vamos começar mostrando o pessoal e aí a gente vai conversando também. Tá bom, combinado. Bom, então aqui a gente vai usar esse fio aqui, que é o fio guia. Então, como eu falei, a gente vai medir ao redor do pote e a gente vai ter um comprimento que ele vai ter que sobrar um pouco para cada lado. Depois que colocar esse fio, você vai cortar vários outros fios menores e a gente vai encaixar esses fios menores nesse fio guia. Sim. Certo? Então, eu vou pegar um aqui para demonstrar. Esse aqui tem 50 centímetros. E a gente vai fazer o chamado nó de montagem, que é o mais simples do macramê. Todo nó do macramê tem um nome? Todo nó tem um nome. Só pra gente se orientar. Todo nó, então, tem um nome. Isso. Esse aqui é chamado nó de montagem. E é o nó básico que a gente precisa para poder ancorar, né, os fios em alguma peça que a gente for fazer. Então, é o nó básico para qualquer outro nó ou qualquer outro trabalho que você for fazer. Algumas peças não, mas a maioria sim. A maioria igual pote, cortina, painel, sempre a gente vai ter que cortar todos os fios antes, né, no macramê diferente do crochê que a gente já vai tirando direto do novelo. A gente tem que cortar todos os fios antes que a gente for utilizar. Então tá.
Começa a fazer aí que eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá Como, bom. por exemplo, aqui você já explicou, né, qual a altura do pote, o tamanho do cordão que a gente vai utilizar. Mas como que eu consigo calcular? Por exemplo, não vou fazer no pote, quero fazer em outra peça, quero fazer no abajur, por exemplo, né? Sim. Fazer aquela cortininha no abajur. Como que eu calculo a quantidade de tamanho. fio que eu vou precisar para fazer os nós? Então, aí vai depender de qual fio que você vai usar e qual o tamanho final da sua peça. A gente tem algumas técnicas de cálculo que a gente utiliza, mas uma conta assim bem de cabeça mesmo. Por exemplo, se você for utilizar o nó quadrado ou o nó festonê, que são uns dos mais famosos no macramê, você pode multiplicar o tamanho que você quer por 3 a 4. Entendi. E aí você vai conseguir uma medida aproximada. Mas o ideal mesmo é a gente fazer alguma amostra daquele nó e ver o quanto que a gente vai gastar. Entendi. Depois você pega a peça, o tamanho final que você quer, e aí você faz essa comparação. Faz como se fosse um teste. Isso, E aí, exatamente. Aí no final você faz uma regra de 3 lá, simples da matemática. Para fazer Sim. 10 centímetros eu gastei 5. Então, se eu quero fazer uma peça maior, a gente faz uma regra de 3 e vê o quanto que você vai gastar. Perfeito, levando em consideração que quando se faz o nó, a tendência é que ele diminua, né? O Isso. fio ele vai diminuir. Então sempre tem que ser maior. Por isso que nesse exemplo aqui a gente tá cortando, ó, ele maior. Porque na hora que a gente fizer o nó, ele vai encolher pra franja ficar aqui rente ao pote. Então vamos fazer. Porque se deixar, eu vou falando aqui, vou falando. Então aqui a gente tem o fio guia, que a gente vai colocar em volta do pote. Sim. E aí a gente vai pegar esse outro fio aqui separado e a gente vai fazer o nó de montagem. Sim. Então o nó de montagem a gente vem com ele aqui, ó, por trás do fio guia. Vai abrir aqui, vai ter esse loopzinho aqui. A gente passa ele na frente, puxa pra dentro e depois aperta. E já foi o nó. Já foi o nó. Ele é Tá muito montado. fácil mesmo, né? Muito Mas eu fácil. confesso que quando eu comecei a fazer, não faço assim, né? Não é uma coisa que se diga, nossa, meu Deus, a Vanessa faz macramê. Não, mas eu me arrisco. E quando eu fui começar a fazer, mas o que eu apanhei pra entender como No que início, faziam né, os é nós. sempre mais difícil. E aí eu olhava vídeo, né, no YouTube, porque hoje a gente tem as redes sociais que auxiliam muito nesse processo, e aí eu ficava, gente, mas como é que... onde que passa, e onde que vai, e onde que volta? Mas assim, consegui, algumas coisas saíram. É o famoso ditado, né? A prática leva à perfeição. Exatamente. Quanto mais a gente pratica, mais fácil e fluido fica o processo. A coisa vai acontecendo, né, um processo. E aí, então, a gente fez. Isso você vai fazer... Aí a gente vai fazer ao redor de todo o pote, Sim. tá? Então, quem tá em casa aí vai cortar vários pedacinhos, vai fazer ao redor de todo o pote. Sim. E aquele fio guia que a gente tinha colocado aqui, ó, quando chegar aqui, que eles estão quase se encontrando, aqui mais ou menos uns 6 centímetros, a gente vai cruzar os dois. Sim. E aí agora o nó de montagem que a gente vai fazer tem que ser em cima dos dois. Porque você não faz aquele nó comum, né? A amarração comum pra fechar uma corda. Não, a gente vai deixar ele assim porque fica mais fácil. Por exemplo, se a pessoa quiser tirar depois o macramê Entendi. pra lavar, desse jeito aqui sim. ela consegue lavar o pote. O macramê a gente não recomenda que É lave, bom né? não, né? Aqui, Principalmente ó, não então jogar na assim a máquina. gente prende, tá vendo? Aí Aham. fica como se fosse um ajuste. Entendi. Então aqui eu vou só fazer, mas aí eu coloco geralmente 4 ou 5 ao redor. Então aqui agora a gente vai pegar os dois, ó, então eu passo por cima, venho por baixo e passo ele por dentro. Bem simples. Bem simples, o nó de montagem é bem tranquilo de fazer. E aí a pessoa também vai fazendo, né, de acordo com o gosto pessoal dela, que você tá fazendo todo branquinho, mas esse aqui você trouxe já bicolor, né, esse Isso. rosé mais esse off-white, que eu descobri que cores têm nomes Tem, diferentes. agora tem. Então, assim, dá pra você fazer várias composições, né? Sim, por exemplo, para quarto de criança, né, ou até alguns adolescentes aí que gostam muito de arco-íris, de unicórnio, você pode fazer um de cada cor. Sim. Corta aqui um fio Sim. de cada cor e vai fazendo. Então aqui a gente terminou, ó, coloquei os 4 pegando os 2 fios. Sim. E aí por que é legal fazer assim? Porque aí agora eu consigo Você vir consegue aqui, ó, ajustar. e ajustar. Então a gente Muito puxa, bacana. ajeita, aperta aqui se for necessário. E a gente puxa eles dois aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Com esses dois aqui que são do guia, eu vou esconder eles aqui embaixo. E aí, eu posso só dar um nozinho simples mesmo, Sim. desses de amarrar cadarço.
Nem precisa dar um nó cego e ele vai ficar aqui escondidinho na franja. Mas para ter uma segurança que não vai soltar. Isso. E aí, se o pote suja, se eu preciso tirar poeira e tal, eu desfaço aqui, abro ele um pouquinho, eu consigo tirar. Alargar para ele sair. Sem atrapalhar o trabalho. Exatamente. Perfeito. E para fazer, porque aqui a gente tem 2 fileiras de nós, né? Tem esse nó simples e tem um outro nó. Como que é feito esse segundo nó? Esse segundo nó, na verdade, ele é uma trança que a gente faz a partir do nó do macramê, que é chamado nó festonê. Então, eu vou ensinar aqui agora como que a gente faz. Ele também é bem simples de fazer. Tá. Então, aqui a gente vai pegar, ó, 6 fios, né? De 3 que a gente amarrou. Então, a gente vai pegar 6 fios. Vamos pegar esses 2 aqui que estão mais à direita. A gente passa ele na frente desses 4. E aqui, ó, tem que deixar essa barriguinha. Deixa um vão. Isso. Passa ele por trás e sai com ele aqui na barriguinha. Ah, tá. Você vai enlaçar os 4 fios que estão mais à direita, à nossa direita aqui, né? Isso. E passa aí ele passa por trás por e volta. Quando ele volta, ele tem que voltar alinhadinho. Tá vendo que eu tenho 6 fios de volta? Sim. Então, agora, esse aqui, que é o da esquerda, a gente joga ele pra lá e a gente vai ficar com os 4 de novo. Pega mais 2, sempre trabalhando com 6 fios. Sim. Os 2 da direita, você vai fazer o mesmo movimento. Passa eles pela frente. Sim. Deixa aqui o vão, vem por trás e puxa ele aqui na frente. Aí ajusta, puxa aqui pra cima e ajusta. Perfeito. E aí você vai fazendo também ao longo de toda a peça. Por enquanto ainda não tá com muita cara de trança não, mas se a gente fizer mais um aqui, e é um processo que à medida que você vai fazendo, né, e vai pegando prática, se torna muito rápido também, né? Muito. Eu imagino, por não utilizar, né, instrumentos muito elaborados para se fazer as amarrações, às vezes o que você precisa é realmente só paciência e ir ali fazendo os nós. É um trabalho que você consegue fazer relativamente rápido. Exatamente. Esse potinho aqui mesmo, em meia hora, você consegue fazer tanto o corte de todos os fios que você vai precisar, quanto a própria peça. Então, aqui já começa a aparecer. Aí já começa a dar mais, a carinha. Tá vendo lá a cara de trança que ele tá? Sim. E aqui agora é sempre o mesmo movimento. Sempre a gente passa pela frente, por trás e puxa. E vamos fazer isso até chegar lá do outro lado. Então, bem simples, bem versátil. Rápido. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, Cris, é a possibilidade de tornar esse movimento, né, de tornar esse artesanato como uma fonte de renda, né? Sim. E é super possível. Hoje em dia, com o estilo boho chique, né, que a gente vê tanto aí nas redes sociais, que tá em alta, né? É um estilo que veio aí já tem um tempinho e perdura na decoração. É possível fazer um trabalho super fácil, rápido e ainda ganhar um dinheirinho vendendo essas peças para o pessoal, né? Exatamente. A gente percebe, né, que no caso do macramê, a própria matéria-prima ela é muito acessível, né? O barbante não é um elemento que é caro. E por não depender, né, de agulhas, eu até trouxe uma agulha de crochê aqui, mas é só para ajudar no acabamento final. Sim. É muito fácil da gente aprender, tem muitos tutoriais, né, hoje no YouTube que você entra, encontra de fácil acesso. E você pode decorar na casa toda, né? Um potinho desse aqui fica lindo, por exemplo, no banheiro, na mesa de centro, você pode fazer um arranjo com folhas e flores secas, né? E colocar um arranjo de mesa de centro. Porta-vela também, eu já vi nas redes sociais, muita gente usando como lanterna, né? Acaba que vira uma lanterna com coisas que, de repente, você descartaria, né? Vidro, por exemplo, um pote de vidro, você vai descartar, não descarta mais, já pensa aí que você pode fazer uma lanterna para decorar seu quarto, a sua sala, fica muito bonito, né? Esse pote aqui mesmo tem umas lampadinhas hoje em dia de LED que o pessoal coloca assim dentro, né? Que ele fica parecendo até um vagalume, assim, no quarto. Então, fica uma graça, é bem possível, sim. Gente, e aí você foi e Aqui eu fui fazendo, ó, fui fazendo em volta, a gente tem toda a trancinha aqui em volta, e aqui a gente voltou pro começo. Sim. Tá? Então, aqui, a única coisa que a gente vai precisar fazer agora é esconder esse último fio aqui que a gente pegou, que a gente tava ele lá atrás. Então, a gente pega o primeiro aqui, dá uma folgadinha nele. Aí, eu vou vir aqui com a agulha de crochê só pra facilitar. Sim. E vou passar aqui por dentro agora pra descer. Pode ser com uma tesoura também, alguma outra coisa assim.
Aí para a gente- fazer o acabamento Isso, e pra ele ficar... ficar contínuo aqui. Exatamente, sem saber onde começou e onde terminou. Isso, aí ele vai ficar assim, ó, bem certinho. E também, geralmente, na casa a gente deixa uma parte pra frente e uma pra trás. Sim. Então, essa parte que você deixa pra trás e coloca esse aqui na frente. Gente, aí, que terminando, é só ajustar aqui agora, né? E fazer Sim. o corte aqui da franjinha pra poder ele ficar bem bonitinho. E aí é legal mostrar isso, Cris, porque né, a gente começou com o cordão com um tanto assim maior Isso, e olha o aqui a tanto que gente ele pode subiu. ver o tanto que o nó faz com que o cordão suba, né? Então, Isso. esse cálculo né, de material que vai ser usado é muito importante, daí é bom fazer aquele teste que você falou, então, né? Faz um testezinho ali para saber mais ou menos o tamanho que você vai precisar do cordão para também não cortar errado Não e sobrar acabar demais ou nem faltar. inviabilizando. Porque depende muito do nó que a gente tá usando. Sim. Tem alguns nós que consomem muito mais. Sim. Né? O nó festonê é um nó que consome bem mais material do que esse aqui, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui a peça pronta, aí depois faz o acabamento certinho aqui na franjinha. Sim. E eu trouxe aqui um exemplo de um arranjinho que você pode artificial colocar. que a gente pode colocar, ó, e já fica aí com uma carinha E bem já diferente. dá todo um charme pro cantinho que você colocar. Cris, Exatamente. gente, em 2 perguntas que eu te fiz, você terminou de fazer o Muito macramê. rápido. Muito, muito rápido. Queria te agradecer mais uma vez pela Ai, eu sua que presença. agradeço. Volte para nos ensinar mais nós. Da última vez que você veio, você mostrou um nó diferente também, agora tá Foi. mostrando esse. Enfim, vamos conhecendo cada vez mais o macramê através das mãos da Cris. Ah, obrigada, né? E mostrar que essa decoração, como você falou, aconchegante, né? Ela é possível, não precisa de gastar rios de dinheiro para ter uma casa gostosa, aconchegante, que abraça. Só com um enfeite assim, a gente já muda a cara do ambiente. Nossa, demais. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Suas redes sociais estão na tela para o pessoal que quiser acompanhar. Você dá aula? Sim, eu dou algumas aulas, mas esse ano o foco realmente tem sido nas peças, né? Então a gente vai ter algumas novidades em breve lá no site, algumas peças para serem enviadas aí pro Brasil todo, levar muito aconchego em forma de macramê pro Brasil todo. Perfeito. Ateliê Cris Lacerda. Perfeito. Então a rede social da Cris está aqui embaixo e se você quiser conhecer mais do trabalho, só te chamar no direct também. Isso. Cris, muito obrigada, viu? Eu agradeço.